noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá aí já, por favor, me diz como que tá o áudio. Está dando para ouvir bem? Estão me ouvindo? Quem tá aí, por favor, me digam. Ah, Cristiane, beleza, ótimo. Que bom que estão me ouvindo bem. Boa noite para todo mundo, o pessoal tá entrando aí ainda. Quero desejar boas-vindas para todos que estão aqui. Quero dizer que estou muito feliz, muito grata por cada um que está aqui, né? Se dispondo aí a evoluir como pessoa, como ser humano, mas principalmente como pai e mãe, né? Então, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade e pela vida de cada um de vocês, né? Ver que as pessoas se interessam por isso é algo que me deixa muito feliz, pois eu realmente eu levo isso como minha missão de vida, né? Então, é bom saber que tem pessoas que se interessam por isso, que estão buscando isso. Então, que sejam todos muito bem-vindos. O pessoal tá entrando ainda, vamos dar um tempinho. Boa noite, todo mundo ali. Elisete, Kaji, Sheila, Thali. Vamos entrando, gente. Então, a gente já vai começar, tá? Eu quero só dar um tempinho aí pro pessoal entrar, pra ninguém perder nada. Quem tá entrando agora, então, boas-vindas mais uma vez, boas-vindas. Obrigada por estarem aqui comigo. E aí, vamos iniciar? Vamos começar, né? Tá todo mundo aí ansioso? Vamos logo, então. Bom, hoje a gente vai começar falando, né, entendendo o que é, então, educar com gentileza e firmeza, né? O que é? E aí, é bom que vocês não me interpretem mal, porque, assim, não é gentileza ou firmeza, é gentileza e firmeza. E é aí que tá o grande X da questão, né? Porque, assim, a gentileza, ela é o respeito pela criança, né? É você conseguir acolher, você validar os sentimentos, você demonstrar compreensão, você ajudar a criança a lidar, né, com a situação, com os sentimentos dela. Essa é a gentileza. E a firmeza é o respeito por si mesmo, né? É o respeito pela situação, é você conseguir impor e manter os limites estabelecidos, é você agir com responsabilidade, né? Só que é importante a gente entender que os dois em excesso não são saudáveis. Nenhum dos dois em excesso são saudáveis, né? E infelizmente é assim que a maioria de nós pais acabamos agindo e educando as crianças, né? Nos extremos. Então, o excesso de gentileza é o que a gente conhece como permissividade. E o excesso de firmeza é o que a gente conhece como o autoritarismo, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje, entender por que não esses dois extremos, né? Por que esses dois caminhos que já são tão conhecidos por nós já não faz mais sentido na educação das crianças? E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre o autoritarismo, né? E é importante que a gente não confunda autoritarismo com autoridade, né? Nós pais somos sim autoridade na vida dos nossos filhos, mas agir com autoritarismo não é tão bom assim, tá? Então, assim, tradicionalmente, a relação entre pais e filhos, ela é baseada no poder e no controle, né? É uma busca, assim, incessante pela obediência cega. É onde a gente quer, na maioria das vezes, né? A gente quer que a criança haja como nós determinamos, que ela coma o que nós determinamos, no instante que a gente determina, na quantidade que a gente determina, não é mesmo? Não é assim que muitas vezes a gente acaba agindo? É como se
as necessidades, as vontades, os desejos da criança não devessem ser considerados. E aí, o grande problema, né, de uma educação assim, baseada na violência, seja ela física, ou verbal, ou emocional, é que acaba gerando desconexão entre os pais e os filhos, né? Acaba gerando raiva, ressentimento, e o pior de tudo é que gera baixa autoestima, né? Que isso impacta muito na vida adulta. Então, assim, é importante que a gente consiga perceber a fragilidade que tem no autoritarismo. E a gente percebe essa fragilidade do autoritarismo quando os nossos filhos crescem, né? Quando a gente eles crescem e, consequentemente, nós somos demitidos do cargo de administradores da vida deles, né? Então, assim, a gente esquece que a infância ela dura só 12 anos. E aí, depois desses 12 anos? Né? Enquanto a criança ela tem medo, ela se assusta com as punições, com as ameaças, a gente pode até ser que consiga tal falar da obediência, mas não é uma obediência voluntária, né? É uma obediência imposta por medo. E aí, quando a criança cresce, né? Quando se torna um adolescente, e aí começam os grandes problemas. E o que eu quero... Vou fazer um parênteses aqui, tá? Isso não estava no meu roteiro, mas eu senti agora para falar. Quando a gente fala em obediência, e se tiver aqui algum cristão, né, assim como eu, pode estar se questionando agora. Ah, mas meu filho precisa me obedecer, né? A obediência é um princípio cristão. E realmente, é um princípio cristão. Mas aí eu te pergunto, você obedece a Deus por quê? Né? Então eu vou responder por mim. Eu obedeço a Deus porque eu amo Deus, porque eu admiro Ele, porque eu confio nele, né? Acima de tudo, eu confio nele. Eu sei que Ele é um bom pai, eu sei que Ele me ama incondicionalmente, independente do que acontecer, vai ser pro meu bem, né? Então, assim, por isso que eu obedeço a Deus, pela confiança, pelo amor, pela admiração, e não porque me impuseram isso, sabe? Não é alguém que chega e fala assim, ó, você tem que obedecer a Deus, porque sim, porque Ele é teu pai, porque senão você vai ser castigado. Pelo contrário, quando acontece essa imposição, na maioria das vezes vem a resistência, né? O que gera resistência na gente. Então é a mesma coisa que a gente precisa pensar na relação com os nossos filhos, né? Essa obediência, ela deve sim existir, mas acima disso tem que existir o respeito. Meu filho tem que me obedecer porque ele me respeita, porque eu sou uma referência para ele, porque ele confia em mim, entende? Então é isso que a gente precisa tentar criar com os nossos filhos. E aí eu vou deixar uma reflexão para vocês referente a isso, né? Quando o seu filho crescer, você quer que, né, se ele tiver algum problema, né, acontecer algum problema na vida dele, você quer que ele corra para você ou que ele corra de você? Então vale a gente pensar nisso. E se você respondeu, se você quer que seu filho corra para você quando ele tiver algum problema, você precisa construir essa relação, essa base hoje, né? Uma relação com respeito, uma relação com intimidade, com conexão, né? Então, esse é o princípio de tudo, tá? E aí agora vamos, fechando parênteses, né? Que é o que eu não ia falar, mas decidi falar. Vamos falar agora um pouquinho da permissividade, que é o outro extremo, né? E ela também não é saudável, né? Também tem seus efeitos, consequências negativas, porque os limites, eles são importantes numa educação, né? Eles precisam ser impostos, mas de uma forma firme e gentil, né? E eu sei que muitos pais acabam agindo na permissividade porque é difícil a gente ver nosso filho sofrendo, né? Eu sei, é difícil a gente conseguir lidar com o choro, com a frustração deles, e muitas vezes a gente acaba cedendo por isso, né? Só que é uma grande cilada. Quando a gente começa a evitar essas frustrações, né, é uma grande cilada, porque quanto mais eu evito as frustrações agora, na infância, né, as pequenas frustrações da infância, menos eu vou estar ensinando o meu filho a aprender, a conseguir lidar com as frustrações quando elas forem inevitáveis na vida adulta, porque se torna inevitável, todo ser humano passa por dificuldade. Então, se eu não permito que meu filho vivencie isso
durante a infância, né? Se eu super protejo ele, e acontece muito com os pais, na melhor das intenções, eu sei disso, mas não é saudável, nem para você, nem para o seu filho, né? Então você precisa permitir que ele vivencie isso. E quando a gente fala na educação respeitosa, né, sobre acolher o choro, né, quando a criança está frustrada e tal, esse acolher o choro não é calar o choro a qualquer custo, não é evitar que o seu filho chore, é realmente acolher, é demonstrar compreensão, né, filho, ó, eu tô aqui, né, você ficou muito chateado porque não deu para comprar aquele brinquedo hoje, a mamãe te entende, é chato mesmo, né? Você demonstrou compreensão, você acolheu, mas você não cedeu, você não vai comprar o brinquedo porque foi um limite imposto, foi combinado, entende? Então, assim, é muito importante, né, que a gente não caia nessa cilada, que a gente não tenta super proteger os nossos filhos, que é esse outro extremo, que também não é nada saudável. A gente precisa trabalhar nos nossos filhos, né? Permitir que eles vivenciem essas frustrações, como se a gente tivesse fortalecendo o músculo da resiliência neles, né? Que é uma habilidade muito importante na vida adulta. E a gente precisa esclarecer isso para os nossos filhos, né? Que as dificuldades virão, que os sentimentos desafiadores, conflitantes, eles existem, né? A gente vai sentir frustração, a gente vai sofrer com o luto, a gente vai sofrer decepções na vida, tristeza, mas que existem, faz parte da caminhada, mas que existem ferramentas que nos ajudam a lidar com isso, né? A superar isso. E dessa forma, você vai estar criando filhos adultos, né? Fortes e, consequentemente, felizes, né? É o que falta aí na nossa atualidade. E aí, o que é a educação respeitosa, né? Então, a gente falou ali do excesso da gentileza, o excesso da firmeza, e a educação consciente, a educação respeitosa, nada mais é do que o equilíbrio, né? É o caminho do meio entre esses dois extremos, né? Você conseguir agir com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, né? Então, assim, é impor os limites de forma respeitosa. Não é você deixar a criança fazer o que quiser, não é criar um filho mimado, como muitos pensam, né? Uma criança sem limites. Isso não é educação respeitosa, isso é permissividade, né? Então, a educação respeitosa é o equilíbrio entre os dois extremos. E um outro ponto, né, da educação respeitosa que eu considero mais importante é que nos faz pensar a longo prazo. Faz a gente parar de viver pensando só no resultado imediato, né? Então, assim, nós vivemos em uma sociedade imediatista, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para agora. E aí, ter esse resultado imediato acaba trazendo um certo conforto pra gente. Só que a educação respeitosa nos obriga a justamente pensar a longo prazo, pensar lá na frente, né? Então, assim, meu filho tá se comportando mal e eu dou um tapa na bunda dele, muito provavelmente eu vou interromper esse mau comportamento, né? Eu vou conseguir interromper o mau comportamento, ele vai parar de fazer aquilo. Mas esse é o resultado imediato. E a longo prazo? Será que foi efetivo? Será que é sustentável dessa forma? Né? Será que ele não vai continuar fazendo isso outras vezes? O que eu ensinei através disso? Né? Então, traz pra gente essa consciência e nos faz pensar, refletir justamente isso. Quem eu quero que meu filho seja no futuro? Quais as habilidades de vida que eu quero ensinar para ele? Né? Será que a forma como eu estou agindo, o que eu estou ensinando hoje, está contribuindo para isso, para que ele desenvolva essas habilidades que eu desejo? Né? Então, assim, é uma educação pautada no respeito mútuo, né? Onde eu respeito o meu filho e recebo respeito em troca. E é uma educação pautada na empatia e na conexão, né? Então, assim, são as bases. E aí, a gente precisa pensar que é algo muito importante, que a gente não consegue plantar uma coisa agora, na infância, e querer colher outra na vida adulta. Não dá, entende? A conta não fecha. Então, hoje em dia eu quero que meu filho me obedeça cegamente, sem questionar, sem argumentar, é porque eu mando e ponto, não tem porquê nem nada. Como que eu quero que ele se torne um adulto que seja autoconfiante, que seja
independente, persistente. Não dá, a conta não fecha, tá? Então a gente precisa pensar nisso, pensar a longo prazo, né? Conseguir entender que o que a gente está plantando agora é o que a gente vai colher. Então, resumindo, né? Hoje a gente vive uma sociedade assustadoramente intolerante, né? A nossa sociedade, ela tá adoecida, tanto física quanto emocionalmente, principalmente emocionalmente, né? As pessoas tentam resolver tudo na violência. A maioria das pessoas são egoístas, só pensam no próprio bem, não se preocupam com o outro. E essas coisas deixam ainda mais claro que a educação tradicional, ela tá ultrapassada. Não faz mais sentido. E a gente precisa urgentemente buscar novos caminhos, né? Se a gente deseja criar aí seres humanos potentes, né, bem-sucedidos, felizes, a gente precisa buscar essas alternativas, né? E aí, eu separei para vocês 5 pontos que eu considero assim ser a base da educação consciente, né, para quem quer iniciar nessa caminhada de educar com respeito, de educar conscientemente. Então, são 5 pontos que eu quero destacar aqui para vocês hoje, tá? O primeiro é a conexão, é o tempo de qualidade. E aí, é importante que vocês entendam, né? Eu vou destacar de novo que é tempo de qualidade. E nesse ponto, a quantidade, ela não faz tanto sentido, né? Não interfere. Então, assim, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho muito tempo, não é culpa minha. Tá, você tá falando em quantidade. Mas e a qualidade do seu tempo, né? No pouco tempo que você consegue ficar com o seu filho, você realmente está com o seu filho? Será que naqueles 15 minutos ali você está plenamente naquela situação? Ou você está mexendo no celular, ou você está pensando na louça que está na pia, você está pensando na conta que tem que pagar. Eu sei que é difícil, mas é extremamente importante ter esse tempo de qualidade, né? Estabelecer isso na rotina, que seja 15 minutos por dia, gente. Se for 15 minutos bem aproveitados, né, que você vai sentar e que você vai estar plenamente ali, você vai estar 100% para o seu filho, de corpo e alma, né? Você vai olhar nos olhos, você vai sentar para brincar com ele, você vai ouvir o seu filho, você vai validar o que ele está te dizendo. Tudo isso vale muito mais, né? 15 minutos dessa forma vale muito mais do que você passar o dia inteiro do lado da criança sem ter essa qualidade, né? Vivendo no mundo da lua, vivendo no automático e fazendo tudo ao mesmo tempo. A criança sente quando a gente está realmente presente ou não, tá? Então, assim, esse tempo de qualidade é a base para uma educação respeitosa. Ela é a base para os comportamentos, os bons comportamentos que você tanto almeja no seu filho. Né? Uma criança que se sente bem, ela se comporta bem. Se a criança ela se sente amada, ela se sente vista, pertencente naquele lar, se ela se sente respeitada, ela tende a cooperar. Ela vai se comportar bem porque ela está se sentindo bem, não é o contrário, né? Não é batendo, punindo, gritando que eu vou fazer a criança agir melhor, não. Isso é um mito, né? Isso é uma ideia muito equivocada, porque você entra num ciclo vicioso, né? Quanto mais eu faço meu filho se sentir mal na intenção de que ele haja melhor, de que ele aprenda com aquilo, pior ele vai se comportar. Então, vai ser infinito. Você vai bater, você vai gritar, você vai xingar e ele vai se sentir pior, ele vai ter a autoestima abalada, ele vai se sentir não amado, ele vai sentir raiva, ele vai sentir ressentimento e ele vai se comportar pior ainda. Então, assim, essa conexão, esse tempo de qualidade é muito importante que a gente desenvolva, né, no dia a dia mesmo. E eu costumo falar que nós educamos uma criança através da relação que temos com ela. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Dificilmente você vai ir na palestra de uma pessoa na qual você não confia, que você não admira, que você nem gosta daquela pessoa, né? E vai aprender tudo que você tem para aprender lá. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque para a gente aprender algo com alguém, essa pessoa, ela precisa ser uma referência positiva para mim.
Eu preciso confiar no que ela me diz. Eu preciso ter uma certa conexão com ela, né? Eu preciso... Qual que é a palavra que eu queria trazer para vocês? Não vamos lembrar agora, mas enfim, eu preciso ser uma referência positiva, né? Então, pega esse exemplo da palestra e traz para a vida com o seu filho. A mesma coisa acontece com o seu filho, né? Então, quanto melhor for a relação de vocês, maior vai ser, mais fértil vai ser o campo para você semear o que você deseja colher depois, né? Então, cuide da relação, né? Reflita aí agora, será que você está cuidando da relação entre vocês? Ou será que vocês vivem no automático e aí, né, seu filho acaba tendo a tua atenção só quando ele tá agindo inadequadamente, sabe? Então, assim, para cuidar da relação. É o primeiro ponto, né? Seja uma referência positiva para o seu filho, seja uma referência inspiradora, né? Ele precisa confiar em você, ele precisa admirar você para ele querer te obedecer, para ele ouvir, para ele aprender realmente com você, né? Não adianta eu sou a mãe que mais grito no mundo, eu grito com meu filho todo dia e eu falar pra ele que não pode gritar. Não faz sentido, né? Eu não tô inspirando isso nele, né? Ele não vê isso em mim. Como que eu tô ensinando um negócio? Esse negócio de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, é errado, tá? Tá no passado. Não vivam isso. Não vivam isso. Primeira base. Segunda base. Vamos lá. A segunda base que eu quero trazer para vocês é alinhar as suas expectativas. É difícil, eu sei, mas aí entra num ponto de aceitação, que é a gente parar de brigar com a realidade, sabe? Porque assim, especialmente nós mulheres agora, quando nós engravidamos, a gente cria um filho imaginário na nossa mente, né? A gente idealiza lá a criança perfeita. Ah, meu filho nunca vai fazer birra. Meu filho só vai comer doce depois dos 2 anos. Meu filho não vai dormir na minha cama. Meu filho isso, meu filho aquilo. A gente junta todas as características positivas das crianças que a gente já viu, que a gente admira, e aí a gente coloca tudo nesse filho imaginário, né? A gente idealiza isso. Só que aí, quando o nosso filho nasce, quando a gente se depara com um filho real, a gente não consegue aceitar. A gente não aceita que ele é ele e não quem eu idealizei, né? A gente não aceita que ele não veio para o mundo para atender todas as minhas expectativas. Não, ele não veio no mundo para isso, né? Então, assim, isso gera impaciência, isso gera infelicidade. Então, é importante que a gente aceite o nosso filho real, como ele é, sabe? Valorize as qualidades dele. Olha os pontos positivos, para de ficar pensando na criança que você idealizou. Obviamente que a gente tem que buscar ferramentas, educar os nossos filhos de acordo com os nossos princípios e valores, né? Eu quero que meu filho seja bem educado, eu quero que meu filho seja respeitoso, eu quero que meu filho seja responsável. Mas isso é diferente de ficar lutando contra a realidade, entendeu? Então, assim, valorize as qualidades que seu filho tem. Ah, eu idealizei que meu filho ia ser super sociável, ele ia adorar brincar com todo mundo, ele ia conversar super bem em público. E aí me veio um filho que é mais reservado, que tem uma personalidade mais introspectiva. E aí eu faço o quê? Eu vou ficar o resto da vida brigando com isso, criticando ele, rotulando ele, porque você é muito tímido, porque você tem que parar de ser assim, porque bababá. Gente, isso não traz felicidade. Isso não gera uma boa relação, nem com seu filho e na família em geral, né? Então, assim, alinhe as suas expectativas, observe o seu filho o tempo todo. Não deixa para observar o seu filho só quando ele está se comportando mal, né? Porque, assim, dificilmente uma criança ela vai conseguir ser o seu melhor se a gente está constantemente ali apontando só o pior deles, só os pontos negativos. Ele não vai conseguir ser a melhor criança, né? Se eu tô constantemente só apontando aquilo ali para ele. Ou então, se o meu filho recebe a minha atenção somente quando ele se comporta mal. O que vai acontecer? Né? Se ele só tem a minha atenção quando ele tá se comportando mal. A tendência é que ele vai continuar se comportando mal.
com mais intensidade, com mais frequência, para conseguir a sua atenção. Porque ele quer a sua atenção a qualquer custo. Mesmo que seja para estar levando bronca, para estar levando tapa, ele quer a tua atenção. Os nossos filhos só querem a nossa atenção. Então, não deixe para observar o seu filho só no momento do mau comportamento, né? Valorize as qualidades, observe ele o tempo todo. E aí, um outro ponto sobre alinhar as expectativas é que nós pais, nós precisamos estudar sim. A gente precisa entender, principalmente sobre o desenvolvimento infantil, né? Sobre o que é aceitável e o que não é, como funciona esse desenvolvimento. Por quê? Isso também é uma forma de alinhar as nossas expectativas, né? Porque daí eu vou entender que certos comportamentos do meu filho não é para me provocar, né? Não é para me manipular, para me testar, que aquilo simplesmente faz parte da fase de desenvolvimento do meu filho. E que sim, eu tenho que continuar ensinando as coisas boas para ele, mas eu vou parar de exigir demais, sabe? Eu vou parar de ter uma expectativa equivocada dele, né? Por exemplo, uma expectativa equivocada é eu querer levar o meu filho de 1 ano e meio, né? Que aprendeu a andar agora, 2 anos que seja, na igreja, sem poder levar ele no Ministério Infantil, na salinha, enfim, não sei como vocês chamam, e querer obrigar ele a ficar 100% do tempo sentado, sem falar, sem se mexer, por 1, 2 horas. Gente, isso é uma expectativa muito irreal, né? É violento isso, porque o teu filho não tem essa capacidade, ele não tem a maturidade cerebral ainda para entender como você, que precisa, que é um lugar, né, para manter silêncio, para ficar quietinho, para ficar parado, não exija isso dele, ele precisa movimentar o corpo, né? Deixa o seu filho andar, deixa o seu filho brincar ali, desde que eles não estejam atrapalhando as outras pessoas, obviamente, né? Precisa dos limites, mas cuidado com a tua expectativa, tá? Cuidado para não exigir demais do seu filho, tá bom? Terceiro ponto. Nossa, recebi uma ligação aqui agora. Travou para vocês? Estão me vendo bem? Acho que sim, né? Vamos lá. Terceiro ponto que eu quero destacar. Fala sobre perdão. Perdão e auto-perdão. E aí, eu ouvi uma frase esses dias que me impactou bastante, que me fez refletir muito, que é o seguinte. Nós aprendemos a ser pais quando nos tornamos avós. E aí eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Por quê? Eu achei muito realidade quando eu ouvi isso, eu parei pra pensar. Porque assim, a gente tem o costume de dizer que os avós mimam demais, né? Que eles são muito permissivos. E são realmente, eu concordo. Muitas vezes eles são. Mas aí, o que a gente precisa notar, né? Como que minha mãe, meu pai, se você tem, né, essa vivência, como que eles se comportam diante do meu filho? E aí você vai notar, você vai perceber que eles sentem como se estivessem recebendo uma segunda chance da vida, né? A chance de fazer pelos nossos filhos o que eles não puderam fazer por nós, ou o que não conseguiram fazer por nós. E aí, vou dar um exemplo pessoal meu, né? A minha mãe, eu não tenho muitas lembranças da minha infância, tá? Tenho poucas. Eu sei que minha mãe sempre foi muito carinhosa, muito presente, mas assim, nós somos em 3 filhos e eu sei que a vida é difícil, né? A gente tem uma demanda grande e eu não tenho muitas lembranças da minha mãe sentada no chão brincando comigo, né? Porque assim, aquela preocupação em manter a casa limpa, em manter as coisas no lugar. Então assim, eu entendo, né? Mas hoje em dia, todas as vezes que eu vou na casa da minha mãe, tô tentando não me emocionar. Ela larga tudo para sentar no chão com meu filho, para brincar com ele. Ela larga a louça, ela larga a roupa, ela larga tudo. E foi ela que me ensinou isso, depois que ela se tornou avó, né? Algo que eu aprendi, que eu sou mãe hoje, e que eu aprendi quando ela me disse que a louça vai ficar, ela não vai fugir, mas que o nosso filho vai crescer.
E eles crescem muito rápido. Ai, eu prometi que eu não ia, que eu não ia me emocionar, mas falar disso é difícil. Então, assim, é algo muito valioso que ela aprendeu só depois que ela se tornou vó. E eu aprendi com ela, graças a Deus. Então, assim, quando você tiver dúvida do seu comportamento, olha para os seus pais. Olha como eles agem diante dos seus filhos, né? Porque eles veem na gente... na gente não, desculpa. Eles veem nos nossos filhos um pedacinho da gente. É a chance de acertar, né? É a segunda chance que a vida deu. Então, assim, falando sobre perdão, né? Eu entrei nesse assunto para falar sobre perdão. Quero que vocês pensem sobre isso e que vocês perdoem os seus pais. Por mais que eles erraram, né? Por mais que eles não foram perfeitos, como a gente acha que pais são perfeitos, mas não são, né? Por mais que eles erraram, eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles fizeram tudo o que eles sabiam, né? Um outro exemplo, falei da minha mãe, vou falar do meu pai também. Eu nunca ouvi meu pai falar eu te amo, nem pra mim, nem pras minhas irmãs. E não é porque ele não ama, não. Eu sei que ele ama, né? Eu sei que ele ama, mas é o jeitão dele. Fechado. E aí pro Luca, o meu filho, que é o primeiro neto dele, eu já ouvi ele falando eu te amo 3 vezes. E me marcou muito. E eu me emocionei em todas elas, né? E eu me emociono de novo quando eu vou falar. Mas como eu disse, então assim, se inspire nisso, né? A gente tem muito que aprender. A gente vai errar, inevitavelmente. Então, o primeiro ponto sobre o perdão é que perdoe os seus pais, né? Por mais que eles erraram, eles fizeram o melhor que eles podiam, com o que eles sabiam, com os recursos que eles tinham quando foram pais, né? Fizeram o melhor. E a gente precisa aceitar isso e entender que perdoar os nossos pais não significa necessariamente que eu vou fazer tudo o que eles fizeram, né? Que eu vou seguir exatamente como eles fizeram comigo. Não é isso, né? Pelo contrário. Se hoje em dia eu tenho acesso a mais informações de qualidade, né? Eu tenho mais recursos, eu tenho mais conhecimento, eu posso educar melhor, é isso que eu tenho que fazer, né? Então, agora é a minha vez de fazer o meu melhor com o que eu tenho à minha disposição. E aí, o segundo ponto sobre perdão é o auto-perdão, né? Se você tá sentindo aqui, ou em algum momento você sente que você é uma péssima mãe, que você tá fazendo tudo errado, que você não parou pra pensar nisso antes, que você acabou perdendo a paciência, que você gritou, que você bateu e que você não queria fazer isso, se perdoe, né? Entenda e aceita que você não é perfeito, né? Não existe ser perfeito, não tem como. Por mais que você busque conhecimento, que você busque estratégias, que você esteja buscando ser melhor, inevitavelmente você vai errar nessa caminhada. Não tem como não errar, entendeu? Então, assim, se perdoe, né? Aceite essa sua vulnerabilidade. Entenda que não tem problema errar. E aí vai pro terceiro ponto do perdão, que é você se responsabilizar pelos seus erros. É você se responsabilizar por ser alguém melhor, por evoluir diariamente, né? Então, assim, se responsabilize por buscar mais conhecimento, por buscar aprender o que você ainda não sabe. Enfim, falamos sobre perdão e auto-perdão. O outro ponto, né, o quarto ponto, é enxergar os erros como oportunidade de aprendizado. E aí, fazendo um link já no que a gente acabou de falar do auto-perdão, né? Por quê? Até então, nós aprendemos que errar é algo ruim, né? Que quem erra não é bom o suficiente, que quem erra tem que pagar por aquilo. E aí a gente cresceu acreditando nisso, e aí a gente cresceu, além disso, né? A gente cresceu numa sociedade totalmente punitiva, que nos faz ter uma relação ruim com o erro. E a gente pode ver esse impacto hoje, como adultos, né? A maioria de nós adultos não sabemos lidar com o erro. A gente tem dificuldade em assumir o erro, a gente tem dificuldade em pedir desculpa, a gente tem dificuldade em reparar aquele erro, em consertar, sabe? A gente fica buscando um culpado, buscando uma justificativa, ao invés de assumir que errou e buscar a solução para aquilo. E é isso que é, assim, uma habilidade valiosíssima que a gente precisa aprender e precisa ensinar para os nossos filhos para que eles sejam adultos melhores do que nós somos,
né? Então, assim, a gente, devido a isso, muitas vezes, né? Eu falei que a gente não sabe lidar com o erro e muitas vezes nós nos auto-sabotamos, e eu já fiz isso muitas vezes, que é você deixa de tentar algo por medo de falhar. Você deixa de tentar uma coisa nova porque você tem medo, né, de ter que lidar com a culpa, com a vergonha, se não der certo. Aí a gente prefere não fazer, né, prefere não tentar, a ter que lidar com isso, a ter que lidar com a vergonha e com a culpa de ter errado. Sendo que, né, a gente esquece que a gente é ser humano e que, ó, inevitavelmente a gente vai errar. Então, assim, para que a gente pare de nos auto-sabotar, para que a gente pare de ter essa relação ruim com o erro, que a gente possa aprender a enxergar ele como oportunidade de aprender alguma coisa valiosa. E aí, isso começa por nós, né? Eu preciso assumir a minha vulnerabilidade, assumir para o meu filho que eu também erro, né? Que eu não sou perfeita sempre. E agir com responsabilidade, né? Poxa, eu errei. E aí, o que eu faço com isso, né? Eu não vou culpar o outro, mas como que eu vou consertar isso? Tem como consertar o que eu fiz? Ou tem como eu aprender algo com isso para da próxima vez agir melhor, agir de outra forma? Sabe? Então, enxergar realmente como uma oportunidade de aprendizado dos nossos erros. E a gente precisa ter essa mesma visão com os nossos filhos, né? Primeiro, porque eles aprendem pelo exemplo. Então, se eu tenho uma relação boa com os erros, né? Se eu assumo que eu errei, se eu consigo pedir perdão, se eu consigo buscar uma solução para aquilo, eu sou o maior exemplo para o meu filho. Então, ele já vai estar aprendendo com isso. Mas eu preciso ter essa mesma linha de pensamento também quando ele errar. Então, ao invés de eu bater, de eu punir, de eu xingar, de eu castigar ele porque ele errou, que eu consiga ensinar ele, né, mostrar para ele qual foi o erro, qual foi a consequência daquele erro, o que aquilo trouxe, fazer ele pensar empaticamente, pensar no outro que foi prejudicado, ensinar ele a reparar o erro, né, buscar uma solução para esse erro. E a gente precisa ensinar isso para as crianças. Eles não nascem sabendo, eles não aprendem sozinho, né? Então, o primeiro ponto é ser exemplo nesse sentido, né? Nos autoeducarmos, aprendermos a ter uma relação melhor com o erro e fazermos isso com os nossos filhos também. E aí eu quero que vocês pensem no impacto que isso tem no mundo, no futuro do mundo, né? Nos próximos adultos. Imagine seres humanos que sabem lidar com o erro. Olha o impacto disso, gente. Que sabem, ao invés de ficar buscando justificativa e culpado, que busca a solução para o erro, sabe? Que assume que errou, que aceita o erro do outro, porque quando a gente quando a gente tem essa dificuldade de lidar com o erro, a gente também não aceita o erro do outro, né? A gente se vê como os perfeitões e o outro errou, pronto, é o fim do mundo. Você julga, você pune, você isso e aquilo, tá? Então, mais um ponto. Tô me alongando demais, o tempo vai acabar, gente. E o quinto ponto, a quinta base é o autoconhecimento e o autocontrole. E essas duas coisas andam juntas. E aí eu vou falar uma frase aqui pra vocês, uma verdade muito verdadeira e que às vezes dói a gente ouvir. É difícil aceitar no início, tá? Mas assim, ninguém tem o poder de te tirar do sério, além de você mesmo. Ninguém tem esse poder, gente. Sabe aquela mania que a gente tem de, ai, mas ele me tirou do sério. Ai, mas eu bati porque meu filho me tirou do sério, ele me irritou, ele não sei o quê. Teu filho não tem esse poder, tá? Só você é capaz de sair do seu de sair do seu centro, do seu controle, do teu equilíbrio, né? As outras pessoas, elas agem de certa forma, mas despertam sentimentos na gente, conflitantes, mas a forma como eu vou lidar com aquele sentimento, com aquilo que tá gerando dentro de mim, é responsabilidade minha e exclusivamente minha, não é responsabilidade do outro. E o que é importante a gente perceber aqui? Que nós fomos tão controlados durante a nossa infância, né? Os adultos sempre controlando nós, crianças, que a gente não aprendeu a nos autocontrolar. Ninguém ensinou isso pra gente, ninguém nos ensinou a se controlar, né? Só controlar, e aí a gente vive nesse de ficar, né? Você perdeu a paciência, você acha uma justificativa, você acha um culpado pra isso, porque você não deu conta de se controlar, né? E é uma coisa que vai passando de geração para geração, sabe? A gente foi tão controlado que a gente cresce
na ânsia de querer controlar, né? A ideia do o oprimido que sonha em ser o opressor. E é isso que acontece quando a gente se torna pais, né? A gente não vê a hora de poder ser o opressor, de poder ser o controlador, né? De controlar aquela criança a todo custo. E é uma ideia equivocada, é errada, né? A gente não tem esse poder de controlar o outro. Antes disso, a gente precisa aprender a nos controlar, né? Então, assim, e aí é muito errado também essa ideia, né? De que a gente... Olha o perigo. Nós não sabemos nos controlar, né? A gente não consegue, a gente perde a paciência muito fácil, a gente fica bravo e a gente já explode. A gente fala que vai comer um brigadeiro e come 10. Em todos os sentidos, a gente não sabe se controlar. Só que a gente exige isso de uma criança. Uma criança que é totalmente imatura. Uma criança que ainda não tem o cérebro totalmente desenvolvido. E isso a gente aprende estudando sobre desenvolvimento infantil. A criança não tem o cérebro totalmente desenvolvido. A parte racional do cérebro, ela começa a se desenvolver por volta dos 4 anos de idade. Começa. E ela só atinge a plena maturidade por volta dos 25 anos de idade, tá? Acredite se quiser. Se tiverem dúvida, depois estudem sobre, tá? Então, assim, a gente não sabe se controlar, mas a gente quer exigir isso da criança, sabe? Que ele fique frustrado, mas que ele não chore. Que ele fique bravo, mas que ele não jogue as coisas no chão. E ninguém nasce sabendo isso. A gente precisa aprender, precisam nos ensinar isso. E é esse o nosso papel como pais, né? Que a gente saiba, primeiro começa, né, pela autoeducação. Então eu paro para pensar assim: o que eu preciso mudar em mim para me relacionar melhor comigo mesmo, com o mundo e com os outros? Para se fazer essa pergunta, né? O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar em mim para ser uma pessoa melhor? E aí, com certeza, o autocontrole vai estar nessa, né? O autoconhecimento. E aí, a partir daí, você vai conseguir ser exemplo para o seu filho e vai conseguir ensinar o seu filho a se controlar. Vai ensinar para ele estratégias, ferramentas de educação emocional, de inteligência emocional. Vai ensinar ele a se controlar e ele vai ser um adulto muito melhor que você, tá bom? Então, assim, começa pela autoeducação, tá? Bom, falei aqui, né? Então, o último ponto é inicie o seu processo de autoconhecimento, né? Se perceba, comece a identificar quais são os sinais físicos que o seu corpo dá quando você está prestes a explodir, né? Tem gente que quando está prestes a explodir começa a suar, sente uma palpitação, trava a mandíbula. Comece a identificar quais são os sinais que o seu corpo dá. E aí aprenda a agir após isso, né? Toda vez que você identificar esses sinais, putz, nossa, estou começando a ficar nervosa, eu vou explodir. Dá uma pausa. Né? Sai de cena, não fala, não age enquanto você não voltar ao seu equilíbrio, tá bom? Tô tentando resumir, gente, não dá pra falar tudo. Então, são os 5 bases, tá? A gente já entendeu aqui a importância e as bases para iniciar uma educação consciente, uma educação respeitosa. E aí eu quero rapidamente trazer para vocês 5 estratégias, 5 ferramentas que nos ajudam nessa caminhada, né? 5 ferramentas e estratégias para a gente utilizar com os nossos filhos. Então, vamos lá. A primeira é desenvolver autonomia. Parece simples, né? Mas, assim, a gente precisa refletir sobre isso. A Maria Montessori, ela fala o seguinte, que qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo na aprendizagem. E a gente precisa pensar nisso, né? O que seu filho já sabe fazer sozinho? Ou se ele não sabe, por que ele não sabe? O que ele tem a capacidade de aprender a fazer sozinho? Ensine, né? Ensine o seu filho a fazer sozinho. Deixa ele tentar, permita que ele erre, sabe? Respeite o tempo dele, mas faça isso. Por quê? Deixa eu achar aqui. Ah, tá. A gente vive na pressa, né? A gente vive na pressa. Então, assim, ai, não, deixa que eu coloco, né? Eu sou mais rápida. Ai, deixa que eu trato na boca. Gente, eu tô falando isso por experiência própria, tá? Porque eu sou assim e é um ponto que eu preciso trabalhar muito na maternidade, na parentalidade ainda. É esse ponto de conseguir desenvolver autonomia, né? De sair dessa pressa, desse piloto automático. Então, assim, meu filho demora 1 hora pra vestir o tênis sozinho. Então, eu vou avisar 1 hora antes, eu vou avisar que a gente tem que sair de casa. E vou permitir que ele vista o tênis sozinho. Entende? Então, assim, permita isso, ensine.
Tem uma frase que eu gosto muito que diz que um bom líder é aquele que se torna desnecessário. E aí não me entendam mal, tá? O se tornar desnecessário não é no sentido de, eu vou ensinar meu filho a se virar sozinho, vou virar as costas e pronto. Não. Mas é no sentido de disseminar o seu conhecimento, de ensinar, de delegar responsabilidades e de confiar na capacidade do seu filho, porque a gente não confia, né? Geralmente a gente não confia, a gente acha que ele não sabe fazer. Só que ele não vai saber fazer se você não ensinar, você também não nasceu sabendo, tá? Então, assim, nós precisamos nos tornar desnecessários para os nossos filhos, né? A gente precisa lembrar que nós não somos eternos, que amanhã ou depois nosso filho vai bater as asas, e aí? Né? Ou digamos que, sei lá, Deus me livre, mas se eu morrer amanhã, o que meu filho sabe fazer sozinho? Pensando na idade dele, né? Digamos que eu tenho um filho de 5 anos. Será que meu filho sabe pelo menos pegar um copo d'água sozinho? Ou será que eu sempre faço isso por ele? E aí, se eu não tiver mais aqui, ele vai ficar dependendo de terceiros. Então, pare para pensar nisso, tá? E aí, essa questão tem muito a ver uma ferramenta ótima para a gente desenvolver a autonomia nos nossos filhos é incluir eles nas atividades domésticas, né? Pode ser meio chato no início, né? Eles podem fazer uma bagunça, pode sujar mais do que ajudar, mas envolva, ensine, né? Dessa forma, o seu filho ele vai se sentir útil, ele vai se sentir pertencente. A partir disso, ele vai desenvolver autoconfiança e autoestima. Gente, são duas habilidades valiosíssimas na vida adulta, né? E sem contar que isso diminui a frequência e a intensidade dos comportamentos desafiadores, porque uma criança que se sente útil, pertencente, tem autoconfiança, tem autoestima, é aquilo que eu falei antes, é uma criança que se sente bem e tende a se comportar bem, tá? Segunda ferramenta. Parece simples, tá? Mas é muito poderosa, que é o abraço. E aí, já existe comprovação pela neurofisiologia de que quando a gente tem uma pessoa muito nervosa e a gente tá calmo, né? Se eu calma, abraço uma pessoa nervosa, agitada, essa pessoa ela vai entrando na minha frequência cardíaca, no ritmo da minha respiração e ela consegue se acalmar. Gente, é sério, tem estudo sobre isso. E a mesma coisa acontece com o seu filho. Então, no meio do caos, na hora da explosão emocional ali, se você não sabe o que fazer, se você não sabe como agir, simplesmente abrace o seu filho, né? Pergunta se ele aceita abraço, porque tem criança também que não aceita, mas esteja ali disponível emocionalmente e se ele aceitar, se for possível, abrace, contenha ele e ajude ele a se acalmar. É muito poderoso, sabe? Primeiro, né, no meio do caos, você precisa ajudar o seu filho a se acalmar. Ele está sendo comandado somente pelo cérebro emocional e primitivo nessa hora, né? E aí, o abraço, a calmaria, né, a respiração, ajuda o seu filho a se reconectar com o cérebro racional. E não adianta você querer dar sermão e querer ensinar e querer explicar as coisas durante a explosão emocional. Não adianta, é inútil. Vai entrar por aqui, vai sair por aqui, ele não aprendeu nada. Porque, como eu disse, é como se o cérebro racional dele, que já nem é totalmente desenvolvido, ele tivesse desligado, apagado. E aí você vai estar falando grego com teu filho que entende português. Então, espera. Primeiro acalma, ajuda seu filho a se acalmar, ajuda seu filho a se reconectar, né? Abraça, acolha, esteja disponível emocionalmente e depois vocês conversam. Né? Não é deixar fazer o que quer. Depois você conversa sobre limites, sobre o que aconteceu, sobre as consequências daquilo. Beleza? Terceira ferramenta que eu quero trazer para vocês são os comandos objetivos e positivos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos muita dificuldade em processar a palavra não. O nosso cérebro tem dificuldade em processar essa palavra, tá? Todos nós. Quer ver? Se eu falar pra você agora assim, ó, não imagine um elefante branco voando. E aí? Gente, desculpa, mas assim, é quase inevitável. Eu ouvi esse elefante branco voando aqui na minha frente agora.
Se você não viu, provavelmente você tá prestando atenção em outra coisa, né? Você não tá focado aqui. Então, assim, entendeu? Que o não, ele foi deletado e a gente fez só o que tava depois da frase, né? Eu pensei no elefante branco. Então, assim, ó, se isso é difícil pra mim, adulto, imagine pra uma criança. Imagine pra uma criança. Como eu disse, ela não tem o lóbulo frontal do cérebro ainda totalmente desenvolvido. Então, é isso que acontece com ela também. Por isso que parece que elas são surdas, parece que não estão ouvindo a gente. Quando a gente fala assim, não mexe aí, e ele vai lá e mexe. Quando eu falo, não sobe aí, ele vai lá e sobe. Pois é, gente. Mas tem ferramenta para isso. A gente só muda a forma de se comunicar. Você não vai deixar de impedir o seu filho de fazer aquilo, mas você vai mudar a forma de falar. Então, ao invés de você ficar falando pro teu filho que ele não pode fazer, né? Evita essas frases com o não. Não sobe, não mexe, não grita, não corre. Você vai substituir isso por frases, por comandos positivos e objetivos, né? Então, assim, diz pra criança o que ela pode fazer, ao invés de dizer o que ela não pode, tá? Então, ao invés de você falar assim, não corre, você fala, anda devagar. Ao invés de você falar, não grita, você fala mais baixo. Ao invés de você falar, não sobe, você fala, desce daí. Entendeu? É uma troca tão simples, gente. E é algo assim, ó, é poderoso mesmo, parece mágica. Eu garanto pra vocês. Então, assim, ao invés de dizer sempre o não, 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 você vai continuar, né? A questão não é não dizer não para a criança, mas é a forma como você diz isso, a forma como você comunica. Então, mude isso para comandos positivos. Fala para a criança o que ela pode fazer, né? Anda devagar, fala mais baixo, né? Pula aqui no chão. Sofá, a gente senta, você pula no chão. Entende? Então, beleza. Quarta ferramenta. E a quinta ferramenta são as consequências naturais. Consequência natural. E aí é algo bem diferente de castigo, de punição, tá? Por quê? A consequência natural, ela acontece de forma natural, sem a intervenção do adulto, tá? Então, assim, é realmente causa e consequência, né? O efeito daquilo. Então, por exemplo, a criança se recusou, ela não quer comer, ela se recusou a comer no almoço. Qual a consequência natural disso? Ela vai ficar com fome. Essa é a consequência. E ela só vai comer na próxima refeição. Porque também se você, não quis almoçar, tá com fome, daí você vai lá e dá uma bolachinha pra ela não ficar com fome, você não deixou ela viver a consequência natural, ela não aprendeu nada, né? Então, a criança não quis comer, vai sentir fome. A criança não quis colocar blusa pra sair de casa num dia frio, ela vai sentir frio. Não é você que vai levar a blusa e colocar ela na rua a hora que ela, eu tô com frio. Aqui, filhinha, a mamãe trouxe a blusa pra você. Ele não aprendeu nada também. Então, você tem que ensinar o seu filho a viver as consequências, a vivenciar as consequências das suas ações, né? Então, a criança guardou a canetinha sem tampa. E aí, no outro dia, a hora que ela foi pegar a canetinha, o que aconteceu? A tinta secou e ela não tem mais a canetinha para escrever. O que vai acontecer? Ela vai chorar, vai espernear, vai ficar frustrada. Quem deixou a canetinha sem tampa? Foi a criança. Essa é a consequência da atitude dela. Então, a consequência tá ali, sabe? Deixou a canetinha sem tampa, ficou sem canetinha, porque ela secou, foi natural aquilo, não foi você. Né? A criança tá jogando um brinquedo no chão, o brinquedo vai quebrar, já é a consequência natural. O brinquedo quebrou e a criança vai ter que ficar com o brinquedo quebrado. Ou vai brincar daquele jeito ou não vai brincar mais. Né? Não é você que vai lá, vai consertar. Ai, filhinho, tá bom, a gente vai comprar outra. Filho, não chora, amanhã a gente vai comprar outra canetinha, não tem problema. A mamãe compra outra canetinha pra você. Entendeu? Entendeu onde tá o problema aí? Que a gente não permite que os nossos filhos vivenciem as consequências das ações deles, tá? E aí, quando eu falo em deixar, né, permitir que ele vivencie as consequências, é óbvio que a gente precisa pensar se aquela consequência não vai colocar ele em risco, né? Nem ele, nem a outra pessoa. Tem que ser algo, né? Ele tem que manter em segurança. Então, por exemplo, eu não vou deixar o meu filho
pegar na ponta de uma faca sozinho, segurar a ponta de uma faca sozinho, para ele entender que aquilo corta a mão. Não vou, né, gente? Daí já é violência, digamos assim. Então, assim, desde que a criança esteja em segurança, permita que ela vivencie as consequências, para ela entender que tudo que a gente faz, todas as nossas ações, tem consequência. E aí, o que é muito importante? Não complemente essas consequências com frases do tipo: bem feito, eu te avisei. Viu? Falei que não era para deixar a canetinha destampada? Bem feito, agora vai ficar sem canetinha. Não faça isso, que daí já não é mais consequência natural, tá? Daí já é punição. Quando você inclui, sério, quando você inclui essas frases de culpa, de humilhação na criança, de vergonha, você tá diminuindo o aprendizado dela. Sabe por quê? A criança quando você começa a falar essas coisas, ela para de focar na situação em si, no ocorrido, né, na aprendizagem natural daquilo, e ela passa a focar, a tentar lidar, tentar se defender daquilo, né, dessa culpa, dessa vergonha que você está causando. E aí o foco é outro, e ela não aprende da mesma forma, entendeu? Então ela passa a tentar se defender, a lidar com aquilo, ao invés de estar pensando putz, eu deixei a canetinha aberta, né? A próxima vez que eu deixar a canetinha aberta, isso vai acontecer de novo. Então, consequência natural é permitir que seu filho vivencie a consequência natural daquilo sem intervir, sem a tua intervenção, senão não é mais consequência natural. E que você não inclua essas frases no final, porque daí isso vai diminuir o aprendizado do seu filho e deixa de ser consequência natural também, tá? Então, assim, aconteceu isso, né? A criança tá lá chorando porque deixou a canetinha destampada e agora tá sem canetinha para desenhar e ela vai sofrer. Acolhe o seu filho, mas sem super proteger, sem resolver o problema por ele, sabe? Então, assim, poxa, filha, a mamãe entende, você ficou chateado, né? Que agora você não tem mais canetinha. A canetinha ficou aberta, você não tampou e agora você não tem mais canetinha para falar. Entendeu? Então, assim, acolha. A criança tá lá chorando, tá sofrendo, acolha. Mas não super protege, né? Não tenta resolver o problema por ela, porque você não vai estar deixando ela vivenciar aquilo. Beleza? Gente, deixa eu ver que horas são aqui. Alguém sabe me dizer que horas são? Ah, vai acabar! Deixa eu falar. Então, deixa eu correr. Tem muitas coisas para eu falar aqui, tá? Tem muitas coisas que eu queria falar para vocês, que eu queria ensinar, mas não dá para ensinar tudo em 1 hora. O tempo é limitado, né? Vai me cortar agora. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Se cair, continue aí que eu vou entrar de novo, tá? Que eu tenho coisa para falar. Então, se cair, se o Instagram me fechar, continue que eu vou entrar de novo. Tem muita coisa que eu quero ensinar para vocês, mas que em 1 hora não é possível, né? E aí, quero contar uma super novidade para vocês, que hoje eu estarei lançando, hoje a partir da meia-noite, a primeira turma da mentoria em grupo, né? Da minha mentoria em grupo. Então, eu já trabalho com a mentoria individual, e aí, a partir de hoje, estão abertas as inscrições para a mentoria em grupo, né? Que vai se chamar Jornada Pais Conscientes, Filhos Felizes. Gente, eu tô muito feliz em estar contando essa novidade para vocês. É realmente a realização de um sonho, né? Só eu sei o quanto eu me dediquei para chegar até aqui, quanto eu me esforcei. E a felicidade, a gratidão que é poder estar tendo essa oportunidade de disseminar mais conhecimento, de trazer para vocês mais informações de qualidade, sabe? Durante a mentoria em grupo, a gente vai conseguir andar de mãos dadas, né? Eu vou tirar suas dúvidas, eu vou trazer conteúdo diariamente. Então, assim, se esse assunto de hoje te interessou, né? Se esse assunto despertou o seu interesse, a sua curiosidade, você quer saber mais, você quer aprender mais, não perca essa oportunidade, né? Participe comigo aí dessa jornada que vai ser linda, vai ser uma caminhada linda. Como que vai funcionar, né? Então, serão 15 dias juntos, de conteúdo diariamente, né? O conteúdo, o curso, né? A mentoria em grupo vai funcionar através de um grupo exclusivo do WhatsApp, não é o mesmo que vocês estão aí da palestra, então é um grupo que vai ser feito só para quem comprar a mentoria, né? E vão ser 15 dias, conteúdo diariamente, todos os dias ali, via áudio ou vídeo, de no máximo ali 15, 20 minutos por dia.
Eu tentei fazer algo super leve, super tranquilo para vocês, para que seja possível, né? Eu sei que a nossa vida é corrida, mas que seja possível você consumir esse conteúdo diariamente de uma forma leve, um aprendizado rico, mas de uma forma leve. Então, vão ser 15 dias, conteúdo diário, via áudio ou vídeo. Também vai ter material de apoio, né, por escrito. Vamos ter propostas de desafios, atividades, dicas práticas, muitas dicas práticas. Vai ter plantões de dúvidas. Segunda, quarta e sexta a gente tem plantão de dúvida, então eu abro o grupo para você fazer as perguntas, para você fazer comentários, tirar suas dúvidas, tá? E o encerramento, a gente tem um encontro ao vivo, né? Um encontro online ao vivo só para os participantes, mas aí vai ser fechado, não vai ser assim como hoje, e aí a gente vai poder... Também vai ser pergunta e resposta, né? Vocês vão conseguir tirar as dúvidas ali de vocês. Para quem é essa jornada, né? Essa mentoria em grupo? Então, são para pais de crianças de 0 a 7 anos. 0 a 7. Ai, Lari, mas meu filho tem meses. Pode participar. Lari, eu tô grávida. Pode participar. Show de bola. Você vai aprender muita coisa antes do teu filho nascer, sabe? Então, assim, de 0 a 7 anos, que é a primeira infância, né? Que é o meu foco. Para pais e mães. Não é só para mãe, tá? Para pais também. E é uma grande oportunidade aí de vocês incluírem os papais, né? Que eles participem mais ativamente da educação das crianças. É uma super oportunidade, gente, para vocês alinharem aí a educação. Então, convidem, tragam os papais juntos para participar. O meu intuito com esse projeto é justamente trazer a família como um todo, né? Porque eu vejo muito aí focado em mãe, e a responsabilidade não é só da mãe, né? Precisa ter um alinhamento aí dentro de casa, uma conexão da família como um todo. Então, são pais e mães de 0 a 7 anos que estejam realmente comprometidos com o futuro dos seus filhos, com a sua família, né? Com o futuro, o sucesso da sua família, né? São pais que não sabem mais como lidar com o mau comportamento. São pais que querem impor limite, mas que não sabem fazer isso sem ser gritando, batendo e punindo. Né? Então, assim, o que a gente viu hoje foi só um pouquinho do que tem lá. O conteúdo, como eu disse, são 15 dias, gente, tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa. A gente vai falar sobre o cérebro da criança, sobre o desenvolvimento infantil. A gente vai falar sobre rótulos e crenças limitantes. Vamos falar sobre punições e recompensas, se elas funcionam ou não. Vamos falar sobre comunicação efetiva e respeitosa, como se comunicar de uma forma assertiva com o seu filho, né? Vamos falar sobre ferramentas que estimulam a cooperação. Então, eu dei um exemplo aí de ferramentas, mas tem muitas ferramentas que estimulam a cooperação na criança. Vamos falar sobre alternativas às punições, né? A consequência natural é uma delas, mas tem mais. A gente vai falar sobre educação emocional. Gente, muito mais, sério, tem muita coisa, não é porque é meu não, mas tem muito conteúdo bom para vocês aprenderem. Foi feito com muito carinho, com muito amor, tá? E aí vamos falar sobre valor, né? Eu busquei um valor muito acessível para todos, porque a intenção é realmente que vocês possam participar, né? Eu sei que foi um ano difícil, inclusive financeiramente para muitos, né? Então, assim, obviamente eu preciso de um retorno financeiro, esse é meu trabalho, é meu ganha-pão, né? Inclusive, em 2020 atendi muitas famílias individualmente. A intenção agora, com a mentoria em grupo, é conseguir um valor mais acessível para vocês, né? Deixa eu só ver ali. Tem alguém falando alguma coisa sobre vó. Eu não consegui ler os comentários, gente, mas assim, vó, teu filho fica com vó, com vô, né? Com tia... Enfim, a maior parte do tempo com outro cuidador, e for uma pessoa que aceite, que queira, convide. Pode participar também, tá? Se faz parte da educação do seu filho, convida para fazer a jornada junto com a gente, porque vai aprender muita coisa valiosa e vai estar alinhado aí também junto com a educação que você deseja dar para o seu filho, tá? Então, vó, avô, tia que faça parte desse núcleo familiar, que está ativamente, né, presente na educação da criança, pode participar também, vai ser muito valioso. Então, vamos lá. O valor, a mentoria em grupo foi justamente para pensar, para conseguir que seja mais viável para as famílias, porque a mentoria individual, para alguns eu sei que acaba sendo pesada,
tem muita vantagem, mas enfim. Então o valor é R$ 97. E dá pra fazer em 12 vezes sem juros. Gente, R$ 97 em 12 vezes sem juros. Sem juros não, me perdoem, em 12 vezes, não é sem juros, tá? Mas tem os jurinhos lá do cartão, que a plataforma cobra, não vem pra mim, tá? E aí é uma coisa mínima, mas digamos lá que vai ficar R$ 9 por mês. Gente, o que é R$ 9 por mês? R$ 9 por mês não paga nem a pizza do final de semana, vamos ser bem sinceros, né? Então, assim, o quanto vale o sucesso do teu filho? O quanto vale o futuro do seu filho? O quanto vale o sucesso da tua família, a prosperidade da tua família? Quanto que vale, né? Com certeza vale muito mais do que esses R$ 9 por mês. Então, assim, pensem bem sobre isso, né? Antes de você falar, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso nisso, eu não posso naquilo. R$ 9 por mês, gente. Faça um esforço. Deixe de comer uma pizza em um final de semana, que eu tenho certeza que você consegue pagar. Pensando no bem da sua família, pensando no sucesso do seu filho, em tudo que você vai aprender, em tudo que vai agregar nisso. E aí, o bônus surpresa que eu tinha pra vocês. Quem fez a inscrição para a palestra de hoje, eu sei que tem muita gente aí assistindo que não fez a inscrição, mas é exclusivamente para quem fez a inscrição antecipada. Quem deixou lá nome, e-mail, entrou no grupo do WhatsApp. Vocês têm 10% de desconto na compra da jornada, tá? Então, 10% de desconto em cima desse valor de R$ 97. Eu fiz isso porque eu sei que são pessoas que realmente se interessam, né? Se você demonstrou interesse nesse assunto, é porque você quer. Então, nada mais justo do que dar esse desconto para vocês, para que fique ainda mais viável você poder participar dessa jornada comigo, tá? Gente, eu não consegui ler os comentários, me perdoem, tá? Eu tô com medo do Instagram me fechar aqui. Tentei falar tudo correndo no final, porque é tanta coisa que a gente quer ensinar e... Enfim, a gente quer, né? Quer ensinar. Cris, você perguntou ali, tem como fazer ainda? Tem como você comprar a jornada, sim, tem como participar. A única coisa é que você não vai ter os 10% de desconto, que é exclusivo para quem já fez essa inscrição antecipada, tá? Mas tem como comprar ainda. Eu vou disponibilizar ainda hoje. As vendas vão estar abertas a partir da meia-noite, mas eu vou disponibilizar, né, ainda hoje para vocês ali o link para quem se interessa para comprar já. As vagas são limitadas, tá? E não é blefe meu, não. As vagas são limitadas realmente porque eu preciso, né, de um número limite ali para conseguir trabalhar com qualidade, para conseguir trazer um conteúdo com qualidade, para eu conseguir atender, tirar as dúvidas de vocês. Então, assim, é limitado. As vendas vão até sábado agora, próximo, porque a jornada começa no dia 1º já. Vai ser do dia 1º ao dia 15. Então, assim, é uma grande oportunidade para a gente iniciar 2021 com o pé direito, né? Aprendendo muito, mudando muito, transformando a nossa relação com os nossos filhos, com a nossa família. Então, assim, não perca essa oportunidade. As vendas vão até sábado. Se Deus quiser, vão esgotar antes. Amém, Senhor. Mas não perca tempo. Se você tem interesse, se você gostou do conteúdo, se você quer, compra o quanto antes, tá? Para não perder essa chance, para não perder essa oportunidade, que foi feito com muito, muito, muito carinho mesmo, com muito amor, né? Quem me conhece sabe o amor que eu tenho por essa profissão. Eu tenho certeza que Deus está me usando como instrumento, né, para alcançar mais famílias, para ensinar coisas valiosas que Ele quer ensinar, mas Ele está fazendo isso através de mim. Então, é uma grande honra para mim, né, poder ser esse intermédio aí e que a gente consiga. Quero pedir para vocês, continuem compartilhando, mas agora a jornada, né? Quero aproveitar para agradecer já muita gente. Gente, vocês me ajudaram muito com os compartilhamentos. Sério, assim, de coração, muita gratidão, faz muita diferença no meu trabalho, né? Se a gente conseguiu estar nessa turma linda aqui hoje, foi porque vocês compartilharam nas stories, compartilharam com os amigos, convidaram as pessoas. Então, que vocês continuem fazendo isso por mim, tá bom? Por nós, né? Então, assim, não guarde conhecimento pra você, né? Talvez tenha algum pai, alguma mãe no seu núcleo ali de convivência que esteja precisando também aprender, entender, conhecer, evoluir. Então, vamos compartilhar, vamos convidar. Ai, gente, é isso. Eu vou encerrar. Antes que o Instagram feche, eu não consigo me despedir. Tô com o coração cheio de gratidão. Eu me esforcei muito,
para isso, né? Eu tenho trabalhado muito, as pessoas mais próximas aí sabem, são madrugadas de estudo, de trabalho, né? Porque durante a pandemia, fiz escola 24 horas por dia aqui, então a gente se vira como dá, como pode. E estou muito feliz por todos que estiveram aqui, até aqui, independente se vocês vão ou não conseguir fazer a jornada, né? Eu entendo o momento de cada um, é uma grande oportunidade, mas eu entendo se você não puder, mas eu espero de coração que essa palestra tenha contribuído, né? Mesmo que pouca coisa, mesmo que em 1 hora, mas que de alguma forma tenha contribuído, que tenha tocado seu coração, que tenha te ensinado alguma coisa, tá bom? Muito obrigada por todos que estão aqui. Ai, vocês estão ali mandando comentários. Gente, eu queria tanto ter lido todos os comentários, mas eu não consigo, porque se eu parasse pra ler, eu ia me desconcentrar aqui. Mas, ó, show de bola, gente. Sucesso, você é demais. Ai, vocês são maravilhosos. Gente, obrigada. Obrigada mesmo. E a gente continua se vendo, vou continuar tendo conteúdo aqui na página, né? Então, não vai conseguir pagar a jornada, continua ligado na página aqui no perfil, que vou continuar postando conteúdo, né? Sempre que possível aí, segunda, quarta e sexta, principalmente. E é isso. Um beijo, muito obrigada a todos. Deus abençoe vocês também. E até mais, gente. Boa noite. Tchau!